Olá, bom dia. Amanhã de segunda-feira, dia 17 de março de 2025, estamos no ar com mais uma edição do seu Podcast Mais. E ele está aqui comigo, ele que desde o início, o primeiro podcast, eu lembro que eu convidei ele para vir, porque é uma pessoa que eu queria muito que estivesse no podcast com a gente, porque o assunto que ele vai falar com a gente é muito importante. E ele está aqui, Padre Sidney. Muito bom dia. Bom dia, Tiquinha. Bom dia a vocês que estão acompanhando o podcast. Que legal, que bom o senhor estar aqui, porque, Padre Sidney, uma coisa que eu tenho muito forte na minha vida e é uma coisa que todo mundo tem que ter, porque eu acho que a parte principal da nossa vida é a parte espiritual, a parte da sua comunhão com Deus, de você estar com Deus. Então, por isso eu queria tanto que você estivesse aqui, porque eu quero passar para os telespectadores, para os nossos ouvintes, a importância de estar com Deus e o que Deus pode fazer e significar na nossa vida, né, Padre Sidney? Sim, eu acho que quando você fez o convite, na verdade, eu sempre vejo esses convites como uma oportunidade de evangelizar, oportunidade, né, de talvez através dos meios da tecnologia chegar até as pessoas, né? E assim, esse meio hoje que a igreja olha com tanto carinho, com tanta atenção, né? A nossa paróquia, vocês devem ver as redes sociais, as emissoras, a Rádio Cidade mesmo, né? Que a gente sempre faz por onde estar nesses meios, né? Talvez não é um meio onde a gente consiga evangelizar no sentido de amadurecer a fé muito, mas a gente leva a palavra, a gente leva a oração, a gente leva a boa notícia do evangelho. Então, para mim é uma alegria muito grande estar, porque eu acho que poucas vezes eu falei, mas eu sempre fui apaixonado por rádio. Né? E isso, na verdade, não contei nem no podcast da Catedral. Não, aqui é em primeira mão? Aqui é em primeira mão. Olha que legal para nós. Tem, no sentido que quando eu era jovem, antes de entrar no seminário, minha vida profissional, né, e tudo, e eu fazia faculdade, primeiro ensino médio, depois faculdade, e o meu despertador era o rádio. Que legal. Então, nós estamos precisando de locutor aqui, Padre. Ah, não, tem mas vaga? Peraí, só se for religioso daí. Mas olha que numa determinada época, eu no seminário, apresentava um programa de música sertaneja raiz. Legal. Que era chamado... Olha, também não foi no podcast da Catedral, mas uma exclusividade aqui, olha, né? De primeira mão. De primeira mão. E o programa era Entardecer no Sertão, né? Mas era assim, era um domingo, então, o projeto da emissora, porque a igreja, ela precisa, ela deve evangelizar, né? Levar a palavra, levar a boa nova, levar a formação através dos meios de comunicação. Então, que nem aqui hoje não é um dia de uma formação, mas é um dia que eu vou evangelizar. Com né? certeza. Só que essa rádio é aquilo que a igreja também, é um lado que a igreja deve ter. Qual que era o objetivo? Nossa, você já era quase padre, na verdade, não era padre ainda, né? Mas por que você apresentava um programa de música sertaneja? Porque a igreja deve oferecer um conteúdo de boa qualidade. Sim. Para que as pessoas também possam se divertir. Com certeza. Né? E evangelizar é você saber trazer as pessoas de uma forma que talvez não seja direta, mas indiretamente você leva a Deus, né? Tem como. Nós temos boas músicas. Sim. Né? Nós temos bons programas que vai ajudar na nossa vida social. E a vida cristã também passa pela sociedade. É óbvio, até o padre vive numa sociedade, não é mesmo? Sim, né? Não tem como sair. Então a família precisa ter essa alternativa, né? Tem vários lazeres, várias festas. Ela tem uma opção que é uma festa boa, que ajuda, que edifica, né? Que não vai contra os valores da família, muito menos contra os valores da fé. Então, assim, eu vi nesse programa essa oportunidade. E olha, até que a audiência não decepcionava, viu? Que bom, sinal que você é um bom locutor. Quem sabe a Rádio Cidade ou a Maracaí um dia desses abre as portas. Já deixei aberta aí as portas. Já das porteiras, pode entrar. Não dá, né? Não dá. As portas. Então. Estamos aqui no nosso podcast mais com o Padre Sidney. Estamos através da Rádio Cidade FM, também da Maracaí FM e do podcast mais no canal do YouTube. E eu quero convidar você a ficar com a gente, porque com certeza o nosso podcast é Histórias Construindo a Sua História e com certeza você vai se edificar muito através desse podcast, edificar a sua fé, e a gente vai falar sobre Quaresma, sobre os eventos, sobre os acontecimentos que vai ter e sobre o Quaresma, que às vezes é uma coisa tão polêmica, faço penitência, não faço. Então, se você quer saber mais, fica aí, que tudo isso a gente vai estar falando para vocês aqui nesse nosso podcast. Então, não sai daí não, gruda no rádio, que é uma oportunidade de você se edificar. E com a gente, a FleetNet, a sua melhor conexão
Conexão, nossa patrocinadora, e o melhor café do planeta, Café Naviraí. Aqui só tem coisa boa. E vamos voltar aqui a falar da fé, né, padre? Qual a Isso. importância da fé na vida de uma pessoa? Posso quebrar a regra da pergunta? Pode. É que nós estamos ao vivo na Rádio Maracaí. Sim. Eu vou mandar um abraço pro Padre William, Padre Gênesis. Padre William, não fica com ciúmes, tá? Que eu estou falando na emissora da sua paróquia, tá bom? Qualquer dia a gente traz o Padre William também para falar com a gente. Não vai ter ciúmes. Não vai ter ciúme nenhum. Ele pode falar na Rádio Cidade aqui na Virei também. Não Você tem deixa? problema. Deixo. Então, Portas abertas. tá todo mundo ele é o em mini-bispo. casa. Ele é mini-bispo? É o vigário forâneo, é uma brincadeira nossa. Tipo, depois do bispo, na forania, quem manda é o vigário forâneo, né? Então, eu acho que ele é um você, mini-bispo. acho que você está em uma enrascada aqui. Tô brincando. Não. Repete a pergunta, que eu fui quebrar a regra e me quebrei no meio da pergunta. Não, sem problemas. Um abraço aí pro Padre William, viu? E a gente transmite lá na Rádio Maracaí FM todos os domingos das 8 às 9 a missa, padre. Sim. Assim como a gente transmite aqui na Rádio Cidade. Sim, tô sabendo. Sim, muito legal. Uhum. Padre, voltando aqui, eu perguntei qual a importância da fé na vida das pessoas. Essa pergunta é forte. Ela é forte, mas a fé, talvez a gente aí vai ter várias correntes de definição. Sim. Né? Mas a gente pegar a liturgia de ontem, por exemplo, a gente vê a importância da oração na vida da pessoa. A Esther, primeira leitura. Sim. Ela rezou, Deus ouviu. Então a fé é aquela atitude da pessoa que ela acredita, e esse acreditar, vou falar a partir da Igreja Católica, Sim. não a partir de várias dimensões de fé, Sim. né? Nós acreditamos no Deus uno, trino, o Deus criador. Né? Esse Deus que se faz sempre presente, esse Deus que age no decorrer da nossa história. Né? É a nossa profissão de fé, eu creio em Deus Pai. Né? Então ali, o que nós professamos, vamos pegar o creio em Deus Pai, nós sabemos em quem nós professamos. Sim. E é interessante que a fé não é algo palpável, então eu diria que ela passa como um salto no escuro, mas esse salto, eu tenho muitos testemunhos de que ele chega num lugar muito bom. Há pouco nós conversávamos do Covid, por exemplo. Sim. Né? E assim, eu vi situações nos hospitais que eu falava, só Deus. Né? Essa é a importância da fé. A fé, ela é fortalecimento. A fé é força. A fé, ela é alimento para a pessoa. Ela é alimento. Né? Porém, a fé tem que ser madura. Sim. Não é a nossa fé não pode ser aquela fé mágica que aí eu quero, Deus vai fazer. Não. Sim. A fé deve gerar um compromisso. A fé deve gerar a maturidade para saber que às vezes aquilo que eu quero talvez não é o ideal para o momento, não é a vontade de Deus, ou talvez não vai fazer nem bem para mim, mas que Deus sabe. Então assim, por mais que a fé às vezes é esse salto no escuro, né? É interessante como quando nós olhamos na história, nós percebemos a ação de Deus. E aí a gente percebe que a fé, ela vai crescendo, ela vai amadurecendo. E quanto mais ela vai amadurecendo, mais ela se torna esse fortalecimento na vida da pessoa. Então a fé ela é extremamente necessária para um cristão. E a fé deve levar-nos a confiar, nos entregar. Ela deve ser uma fé um sentimento que vai crescendo. Né? Não sei se acertei na expressão sentimento, né? Estou tentando simplificar eu tô entendendo. a explicação do termo fé, né? Mas é um confiar, é um entregar-se, um abandonar-se nas mãos do Criador. E aí, mas padre, como que você fala isso? Como que isso acontece? Então, vamos voltar lá no Covid. De uma pessoa que ela foi diagnosticada terrivelmente, às pressas, saindo de Naviraí, né? E eu estava celebrando a Eucaristia e ela foi, tipo assim, os médicos falaram, padre, se o senhor tem fé, então o senhor reza, porque para medicina essa pessoa não tem mais chance. E eu rezei. E eu estava celebrando a Eucaristia, a Santa Missa, né? Sim. Na intenção daquela pessoa. E ao final da celebração, antes da bênção final, aquele momento de ação de graça, porque era pandemia, então a comunhão demorava, porque os ministros tinham que ir de um a um, purificar a mão. E ali, naquele momento, eu fiz uma momento de ação de graças na minha cadeira de presidente da celebração, e ali eu senti que a pessoa estava sendo curada. E aí, no outro dia de manhã, eu soube que a pessoa, quando chegou,
no hospital, né? Ela foi para Campo Grande, se eu não estou enganado, não lembro de muitos detalhes, né? Graças a Deus já passou a pandemia, faz uns 3 anos. E a pessoa chegou lá, nem foi para UTI. Uma pessoa que estava desenganada. Isso é fé. Isso é fé. Fé é acreditar no Deus que é presente. E isso dá força. Isso é uma dificuldade, dá alento, traz tranquilidade, né? Então, vamos pegar testemunho de Glória Polo. É uma que fez uma experiência de um quase morte, né? Sim. E ela tem um testemunho reconhecido pela igreja. E ela, nesse momento que ela está chegando na universidade, ela não era católica na época. Depois tem um livro, quem quiser se interessar, Glória Polo. É interessantíssimo, vale a pena ler o livro, né? Repito, é reconhecido pela igreja esse Sim. testemunho. E ela viu a pessoa que rezava, e foi por intermédio daquela pessoa, um camponês, que ela teve a oportunidade, ela voltou e hoje ela vive uma vida convertida e testemunhando a fé e ajudando, eu nem sei dizer quantas pessoas, chamando a conversão, que é o tema da quaresma. Tempo de conversão. Tempo de conversão, né? O padre, a fé é linda. É Sim. linda por quê? Porque você acredita naquilo que você não vê. Só que ao mesmo tempo que você não vê, você sente, Sim. né? É algo muito forte. Isso, e quando você começa a olhar para a sua história, eu só tenho 40 anos, né? Parece menos. Muito obrigado, ela merece um prêmio, viu, gente? Viu o pessoal aqui do estúdio, produção. Da produção, ela merece um prêmio, né? Brincadeiras à parte, né? Então, fala, nossa, você só tem 40 anos. Para alguns é isso, realmente, tem pessoas com 70, 80, né? Mas quando eu olho para trás, até nos momentos mais difíceis, era Deus. Né? E aí que eu falo da importância da fé, porque nem nos momentos difíceis eu não abandonei a minha fé. Sim. Né? Eu sempre fui convicto de que Deus agia. É interessante que quando você olha para trás, às vezes você vê coisas que talvez naquele momento você não conseguia ver. Né? E de repente você, depois que passou, você olha e vê. E padre, uma coisa assim que eu acho muito importante e que todo mundo fala, geralmente as pessoas buscam a Deus na hora que estão precisando, na hora que está no sofrimento, na hora que está passando uma situação. E isso é complicado por quê? Porque a pessoa tem que buscar Deus sempre. Porque mesmo nos momentos felizes, se você estiver com Deus, aquele momento vai ser mais pleno, né? A fé, ela não deve ser, aquilo que eu falei da maturidade, entra um pouquinho nisso que você tocou o assunto agora, né? A fé não é só pedir. Porque a fé deve me levar a um relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus, ele não é só nos bons momentos. Ou, aliás, não é só nos momentos que eu preciso. Difíceis. Difíceis. Porque todo mundo, quando se vê apertado, corre para quem? Vai para Deus. Vai até na igreja. Pode e quando está no momento bom, esquece de Deus. E às vezes, talvez tenha outras de outras religiões, né? Então, não importa a religião. Mas Sim. quando o negócio aperta, aí a fé aumenta. Aí faz até promessa. Nada contra quem faz promessa, quem faz propósito. Pelo contrário, o propósito é um ato muito nobre, né? Mas também tem que ter um cuidado para não ser uma barganha, né? Ó, você me faz isso que eu te dou isso. Não é isso. Tá barganhando com Deus. Mas o propósito de vida é algo muito bonito. Mas nós não podemos esquecer depois que alcançarmos de ir lá e agradecer. E se não acontecer, agradecer do mesmo jeito. Sim. Porque talvez aquilo não era o que de fato nós precisávamos. Os planos de Deus sempre são melhores que os nossos, né? Sempre melhores que o nosso. E o importante nisso, frisar, Padre Sidney, que você tem que estar em comunhão com Deus, independente da situação. Está numa situação boa? Que bom, esteja em comunhão. Está num momento difícil? Que bom, esteja em comunhão. Só que, estou indo num momento difícil, mas esteja com Deus sempre. Não pode, porque eu esqueci de Deus, de repente eu estou num momento difícil, aí eu busco a Deus. Não pode? Lógico que pode, que Deus está aí para cuidar, curar, né? Deus é a nossa maior força. Então, tem que sim buscar a Deus. Sim. Mas eu acredito que tem que buscar a Deus em todos os momentos. Todos os momentos. E aí a gente, quando fala de fé, não pode deixar de falar da maturidade de fé. Sim. Né? Porque nem tudo é aquilo que nós esperamos. Sim. Mas a minha fé é uma fé madura para entender os desígnios do Senhor. Né? Porque às vezes você pede querendo que faça exatamente como você quer. Aí não faz, se revolta. E quem tem uma prática religiosa abandona a igreja. Quem não tem igreja, mas tem a prática da oração em casa, que não é correto, na verdade. Que rezar em casa é o nosso dever, mas celebrar o mistério é preceito, a igreja já ensina, né? Sim. Então aí fica revoltado com Deus e abandona tudo e não reza mais, não lê a Bíblia. Não, isso aí não é maturidade de fé. Isso aí pra mim, desculpa, é uma criança mimada.
Barganhando com Deus. Né? E você falou uma coisa muito importante que tem que frisar, é a importância da comunhão, de você estar ali dentro da igreja. Porque tem muita gente que fala, eu sou católico, mas eu não vou na igreja, mas eu sou católico. E a comunhão, né, gente, a gente entende que a participação na igreja, nós sabemos dias de preceito, tem aqueles dias que não são de preceito, mas nós também devemos buscar para ir amadurecendo. Sim. O amadurecimento passa pelo conhecimento. Sim. Então a fé também precisa ser estudada, a religião precisa ser estudada, precisa ser conhecida. Precisamos conhecer melhor Deus, conhecer Jesus, ler a Bíblia, entender a palavra. Né? Isso vai nos fazendo maduros na nossa fé. E o estar em comunhão não é só ir lá e louvar o Senhor, estar em comunhão em tudo. O que o Senhor pede de nós? Os mandamentos, as bem-aventuranças, são coisas que são fundamentais para a nossa vida de fé. Então, estar em comunhão não é só ir lá e viver um momento, é ter uma vida a partir do momento que eu celebro. Por isso que o canto final da missa já é aquele agora eu celebrei o mistério, eu vou viver o mistério. Estar em comunhão é buscar estar sempre em comunhão. E estar em comunhão com Deus é na escolha da minha vida, é nas decisões, no viver o meu matrimônio, quem é casado, viver a minha juventude com quem é jovem. Estar em comunhão não é só rezar e ir para a igreja. É rezar, ir para a igreja e ter uma vida condizente com aquilo que eu rezo e com aquilo que eu vejo lá na igreja. Com aquilo que eu aprendo, com aquilo que eu celebro na Eucaristia. Estar em comunhão é um todo, não é só um momento da minha vida. É realmente o todo. Você estar na igreja, você estar vivenciando, você estar na comunidade, na sociedade. Na sociedade. Uma coisa bem importante, padre, é as pessoas fazer parte das pastorais, né? Estar ali trabalhando, vivenciando e também participando. E tem muitas pastorais, tem muita pastoral precisando de gente. E eu faço parte da pastoral da Esperança e eu posso testemunhar aqui como isso é gratificante, como isso faz bem e como você estar ali ajudando, participando, te preenche e te faz mais forte na fé. Exato. E a São Bento, né, se eu não estou enganado, mas é São Bento, ora e labora, quer dizer, reza e trabalha. Eu também preciso trabalhar pelo Evangelho, pela construção do reino de Deus. Né? Eu também preciso trabalhar para o anúncio do Evangelho. E a pastoral, o movimento, está aí. Tem a dimensão da caridade, que é uma das coisas que a gente vai falar da Quaresma ainda. Sim. Mas os serviços que a paróquia tem, por exemplo, nós temos 12 pastorais sociais. Sim. Né? São os pastorais que prestam serviços para a comunidade em geral, não só a católica, inclusive. E as pastorais precisam de gente, as pastorais precisam de você que está aí do outro lado nos ouvindo para que ela realmente possa estar ajudando as pessoas. Isso, aí o pessoal fala, eu já não sei mais se é um elogio ou se é um desespero, o Padre Sidney vai dar serviço de novo. Não, não é o Padre Sidney. É a igreja que precisa do serviço de quem o Padre Sidney chama. Sim. E às vezes maturidade de fé, já que nós estamos falando de fé, é não esperar o padre. É você se manifestar. Você se manifestar. Você ir. Ai, mas ninguém me chama, o padre não me chama. Não, mas gente, a nossa paróquia, somos 2 paróquias, tem aí o que? Vou chutar, não lembro agora, 39 mil habitantes. Sim. Será que eu vou lembrar de 39 mil pessoas para poder chamando? Não, a maturidade de fé me faz eu colocar a serviço. Ir ao encontro do irmão, ir ao encontro da minha comunidade de igreja. Então, sair da zona de conforto, eu diria. Ô, Padre Sidney, às vezes Deus está chamando e a pessoa não está ouvindo e está esperando o Padre Sidney chamar. E Deus está ali chamando. Ela, não, mas eu vou esperar o Padre Sidney, o Padre William me chamar, mas escuta o chamado de Deus, porque a importância de você estar servindo, estar ajudando é muito grande. É consciência de fé, é outra dimensão da fé. Da fé, né? Consciência. E, Padre Sidney, para as pessoas que estão nos ouvindo através da Maracaí, da Rádio Cidade, do canal do Podcast Mais, como que a pessoa quer participar? O que ela tem que fazer? Como que ela se manifesta? Olha, na verdade, assim, né? Acho que o grande meio para a pessoa se manifestar ainda é a Secretaria da Catedral. Certo. Porque nós temos, entre pastorais e movimentos, nós temos 60. Né? É um número muito grande. Certo. Eu tento dar conta. Amanhã eu vou fazer plantão de atendimento até a noite, né? Mas assim, é a secretaria ainda. Por quê? Quando você se dirige à secretaria pessoalmente ou pelo próprio telefone, pelo WhatsApp,
a secretária vai perguntar o que, que você gosta de fazer. Porque Sim. um trabalho pastoral também tem que ir ao encontro do que a pessoa gosta. Sim, perfil, né, padre? Eu não vou pôr a pessoa para fazer leitura se a pessoa é tímida. Uhum. Por exemplo, eu com 12 anos, às vezes não saí do colo do meu pai, de vergonha. Hoje eu sou padre. Então, tipo assim, meus pais até falam, da onde você pegou esse jeito? Tipo assim, né, pra minha família, eu sempre fui muito tímido. Até E eu os 12 sou anos tímido. não tinha... E eu sou tímido. O pessoal fala que não. Mas eu sou tímido. Onde? Quando? Não, muito. Então, tipo assim, quando a pessoa entra em contato com a secretaria, ela fala, olha, você gosta de fazer o quê? Você gosta de ler? Você gosta de fazer acolhida? Você gosta de fazer caridade? Sim. Né? Você gosta de teatro? Você gosta de ornamentação? Sim. Porque cada pastoral tem um trabalho. É. E cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem um jeito que vai encaixar em alguma pastoral. Pastoral daquela. Então, ainda, talvez é ir na Secretaria da Catedral, ou 3461-1377, que é quase mais conhecido que o da rádio, né? Sim, é verdade. Que é fixo WhatsApp, que é um meio talvez mais direto, já que nós estamos falando. Fácil, Tô né? até aqui com a tecnologia na mão. Olha aí, bem fácil, se você quiser servir a Deus, que é uma coisa assim que eu falo que é impagável, que não tem preço. Entre em contato, porque Padre Sidney, eu sou da Pastoral da Esperança. Eu acredito que é uma das pastorais mais difíceis, a da Com Esperança. certeza. E porque não é fácil você lidar E é uma com das mais perda. necessárias. A gente tá precisando de gente lá, tá, pessoal? Se vocês quiserem... Se liga então, procure a Tiquinha mesmo, diretamente. Pode me procurar que eu ajudo vocês a entrar na Pastoral da Esperança. É uma pastoral muito difícil. Tá lá o Insta dela, lá, ó, @Nistica. Nistica, bem fácil. É uma pastoral muito difícil e eu falo para o senhor que às vezes eu penso assim, nossa, como é difícil participar dessa pastoral. Só que eu vejo que é necessário. Sim. Porque é na hora que o próximo está precisando de mim. Então eu tenho que estar ali, eu tenho que servir. É fácil? Não é fácil. Mas é tão gratificante você saber que na hora da dor você pôde acalentar um pouquinho, isso não tem preço. Sim, e eu digo, né, a pastoral da esperança, porque é o momento da perca, e eu digo a capelania hospitalar, que é o momento do enfermo. Que é difícil, São né? duas pastorais, assim, que têm um trabalho em momentos sempre muito difíceis na vida das pessoas. Sim. Mas que são de um valor inestimável. Uma pessoa que está enferma recebe uma visita, ela nunca esquece o rosto do membro da pastoral da capelania hospitalar que foi lá no hospital visitá-la. E a família que perdeu o ente nunca esquece quem estava no dia da exéquias do seu ente querido. Então a gente vê que realmente é difícil, porque lidar com a morte, sejamos sinceros, é a única grande certeza que nós temos. Sim. Mas é que nós jamais estaremos Ninguém preparados. está preparado. Ninguém está preparado para perder, né? Diga, Eu tenho muito orgulho Quem de participar. vai pode ser que esteja preparado. Eu não sei. Sim. Mas quem fica não está Nunca está. pronto para lidar com a perda. Nunca está, né, padre? Ainda mais se é um caso repentino. Eu digo assim, teve um infarto, por exemplo. Aham. Queira sim, queira não, quando a pessoa está acamada, está no hospital, a pessoa já vai fazendo um processo. Uhum. Sim. Então isso ao mesmo tempo já vai fortalecendo. Mas Trabalhando. quando é aquele repentino, não. É. Aí, E, padre, eu que sou da Pastoral da Esperança, eu vejo um grande diferencial entre as pessoas de fé, que são praticantes, que estão dentro da igreja, que estão ali juntos de Deus, elas sofrem. Mas o sofrer delas é diferente daquelas pessoas que às vezes não estão na igreja, que não têm essa comunhão. E eu vejo como as pessoas que estão dentro da igreja, que têm comunhão, elas são mais tranquilas, elas aceitam. E como as pessoas que não têm essa comunhão sofrem. Então, mais uma vez, a importância da fé. A importância de você estar com Deus, tudo fica mais fácil. isso, e aquela questão da fé que eu falei do conhecimento. Então, eu professo a fé. A pessoa que está realmente em comunhão, ela busca conhecer, ela busca aprender. E ela sabe que a vida de fé dela é o quê? É a ressurreição, é a vida eterna. Sim. Então, ela está ali na exéquias rezando pelo ente querido, mas está naquela certeza de que Deus tem algo melhor, tem a eternidade. Tem a saudade, mas tem a certeza. É uma pessoa saudade, é uma dor, é uma tristeza, mas que se reveste de um sentido novo. Sim. De um sentido maior. Né? Tipo, a minha vida não simplesmente acabou aqui. Sim. Deus tem algo melhor para me oferecer. Estar com Deus é sempre melhor. Sempre. Sempre E melhor. você que está aí, mais uma vez, participe das pastorais. Padre, vamos falar agora do assunto, do momento que nós estamos vivendo, que é a Quaresma, né? Sim. É tempo de graça, é tempo de reflexão, conversão e comunhão. É o tempo, eu acredito, você me corrija se eu estiver enganada, que eu acho que é um dos tempos mais lindos da vida católica, né? Sim, eu vejo assim, né?
talvez quando se olha no primeiro momento, a quaresma é um tempo difícil, Sim. né? A liturgia da igreja, então ela não tem ornamentação. Sim. Então, nossa, é um tempo triste. Eu gosto da definição, é um tempo de graça, porque a gente se depara com a quaresma, esses 40 dias vai nos preparar para a Páscoa. Então é um tempo de oração mais profunda, é tempo de jejum, é tempo de abstinência. E isso nos desinstala, né? Sim. Mas é tempo da graça, porque eu me deparo com a misericórdia de Deus, é um tempo de conversão. A gente vai ter o momento da confissão, vai ter o momento da reparação. Então, ela é, sobretudo, um tempo da graça, onde eu, ao me converter, ver esse tempo de conversão, eu estou me aproximando de Deus. Né? Eu estou nesse tempo quaresmal tendo práticas que me ajudam a me afastar mais do pecado. Né? Eu estou tendo uma oportunidade, então, de aproximar-se de Cristo e aí eu me configurar mais a Cristo. Claro que a quaresma é sim para que a gente se prepare para a Páscoa, mas ela também não deve nos fazer ficar somente nessa Páscoa, viver uma vida, porque a conversão nós não estamos prontos, ela não é concluída e ela não vai acontecer só agora, deve acontecer sempre. Mas nesse tempo quaresmal, ela se reveste desse sentido, desde a quarta-feira de cinzas. É um tempo riquíssimo de simbologias. Então, cinza tem até 2 orações que o padre, né, que vai celebrar a missa de cinzas, ele pode escolher, né? Lembra-te que tu veio do pó e do pó voltarás. Então, Sim. a nossa fragilidade. Ou convertei-vos e crede no evangelho, que particularmente é a que eu mais gosto. Porque né? essa de veio do pó e ao pó voltarás. É a realidade. É a realidade. É a realidade nua e crua, como diz o... Por isso a importância de você importante. estar, mais uma vez frisando, estar em comunhão com Deus. Né? Porque a nossa vida, ela é finita. Sim. E você tem que acreditar no Todo-Poderoso e o que vai acontecer pós-vida. E eu gosto do convertei-vos e crede no Evangelho, porque vamos viver um momento de mudança. Sim. E nos aproximarmos, acreditando no Evangelho, nos aproximarmos do Deus da vida. E celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. A vida vence a morte. Ressurreição. Ressurreição. E a ressurreição de Cristo é a causa e o modelo da nossa ressurreição. Sim. Né? Então eu vejo, é um tempo de graça. Eu resumo para mim a quaresma. Apesar desse desafio, eu tenho minhas penitências quaresmais, né? Todo cristão deve ter sua penitência quaresmal. E eu digo, não fique só na sexta-feira. Por exemplo, eu gosto de fazer na sexta-feira e na quarta a de carne. Né? Eu gosto. E tem aquela diária que eu não vou falar, porque a de carne é até uma orientação da igreja, então por isso que eu falo aqui. Para você guardar a quarta e a sexta-feira. Na verdade, é a sexta-feira para guardar. Sim. Né? Eu tenho como opção a quarta também, mas a quinta, sexta-feira santa, 0 carne vermelha. Isso e aí, quinta, sexta, é obrigatório mesmo. E qual a importância de você fazer a penitência na quaresma? Qual a importância para o cristão? A penitência, ela vem algo para nos ajudar no crescimento espiritual. E aí tem várias dimensões de penitência. Né? Tem aquelas penitências que a gente chama materiais. Sim. E tem, vamos dizer, o termo morais. Estou tentando explicar. Moral no sentido entre os relacionamentos. Então, talvez xingar a pessoa, maltratar a pessoa. O material, por exemplo... Mas tem gente que faz penitência de não, moral, tipo de não xingar, de não maltratar. E isso aí tinha que ser sempre, né? Não poder. Não era para ser... mas, na verdade, muitas práticas da quaresma não era para ser só na quaresma. Sim. Mas, claro que aquilo que é difícil que me ajuda. Então, por exemplo, eu tenho um problema de saúde. Padre, eu não posso ficar em jejum um dia. Certo. Beleza, mas o que você gosta de comer? Você, que você gosta de comer? Bastante. Você fala assim, nossa, padre, esse alimento, se fosse por mim, eu comeria todo dia. Gosto de carne. Gosto de carne. Então, a grande abstinência, o grande sacrifício seu, evitar tem que ser a carne. Porque você não pode também fazer uma abstinência de algo que, tipo, eu não gosto de café, então eu não vou tomar café. É que nem eu, por exemplo, cerveja. Valendo. Eu não tomo cerveja. Aí você vai quando eu tomo é uma vez na vida, outra sabe Deus quando, e ainda é sem álcool. Sim, aí você não pode fazer penitência de cerveja. Pra quê?
Qual que é o sacrifício? Você não toma. Sempre tem que Exato. ser penitência de algo que você gosta muito. Que gosta muito. Ou, por exemplo, talvez, né, questões de saúde. Não, realmente. Porque quando é saúde, a igreja nos isenta de algumas práticas. Sim. Toda aquela prática é saúde, é questão de vida, a igreja nos isenta dessas práticas, né? Afinal, porque a igreja também, ela é a favor da vida, então também não vai orientar uma prática que pode pôr em risco. Um diabético, por exemplo, tem, né, uma série de cuidados que ele tem que manter, porque... Tem horários que ele tem que comer, não pode comer doce, mas tem horários que ele tem que comer. Sim. Né? Quem tem refluxo, então tem que comer um certo horário, porque se comer tal horário à noite vai fazer mal. Sim. Né? É sempre pela preservação da vida, né? Preservação da vida. Mas então, por exemplo, eu posso diminuir o tempero de uma comida. Sim. Tirar um pouquinho aquele sabor, tipo... Né? Então eu não fico sem comer, então não tô passando mal, mas eu tiro um pouquinho do tempero para simplificar a coisa, um pequeno sacrifício. Que nem... Não vivo sem assistir filme. Um exemplo, né? Eu gosto muito de filme, mas não tenho nem tempo para assistir filme. Então não preciso fazer nem abstinência, né? Porque você nem, não consegue nem penitência. mesmo. Sim. Mas então, poxa, na quaresma eu não vou assistir série todo dia, não vou assistir filme todo dia. Sim. São coisas que custam pra gente. Porque o verdadeiro sentido da penitência é penitência. Penitência. Você Penitenciar. Sim, você vai se abster daquilo que te faz bem, daquilo que você gosta, para ter um verdadeiro sentido. E essa penitência é para você se purificar, né, padre? Sim, purificar. Purificação e crescimento espiritual. E, padre, tá chegando meia hora do nosso programa. Agora a gente vai dar tchau para a Rádio Cidade FM, também para Maracaí FM. E foi um prazer estar com vocês, ouvintes. Padre Sidney vai também se despedir. E eu peço que vocês vão lá pro canal do YouTube, Podcast Mais. Se inscrevam lá e continuem com a gente lá, porque tem muita coisa importante, muita coisa interessante que a gente vai estar falando aqui, até mesmo sobre o calendário, sobre os acontecimentos, sobre como você pode participar mais dessa quaresma, mais ativamente. E vamos falar mais sobre essa purificação e a importância de você viver essa conversão na quaresma, né, padre? Isso mesmo. Então, dá um tchau, né? Dá tchau pro Os pessoal ouvintes da Maracaí, da Rádio Cidade. Uma alegria estar aqui com você, né? E com os nossos ouvintes. Então, você, como já foi orientado, vamos lá pro canal do YouTube, né? Isso, Podcast, do YouTube. Podcast Mais. Podcast Mais, Eunice-Tica. Isso mesmo. E segunda-feira que vem a gente volta na Rádio Cidade da Maracaí FM com o nosso Podcast Mais. Tchau, tchau. E agora a gente segue por aqui, só no canal do YouTube, falando com o Padre Sidney, no oferecimento de Café na Viraí, nosso patrocinador, também Flitnet, a sua melhor conexão. E vamos juntos falar desse assunto tão importante para nós, que é a nossa espiritualidade e a importância de Deus nas nossas vidas, né, Padre Sidney? Sim. Vamos continuar falando da quaresma, sobre penitência, que a gente estava falando, que você tem que tirar algo que te faz, que você gosta muito. É um sacrifício. Para você é purificação, né? Purificação. E é engraçado, né, Padre Sidney, quando você faz alguma penitência, alguma coisa, como morre a carne e nasce o espírito. E na verdade, quando ela é feita com um sentido, né, um desejo profundo de mudança, você edifica até como pessoa humana. Sim. Você ganha muitas qualidades como pessoa humana. E muita gente que não faz penitência, que nunca fez, não sabe o valor disso. E não sabe como você cresce espiritualmente. E é um sentimento que não dá para explicar, mas eu gostaria que todo mundo tivesse esse sentimento, porque você realmente vê que a carne morre e você se sente mais forte espiritualmente, né? Você sente o Espírito de Deus dentro de você. E essa experiência é incrível. Eu acho que você que não fez, faça, porque vale muito a pena. Sim. Você vivenciar essa quaresma dessa forma tão com disciplina e também com desapego, né? Fazer acontecer as práticas quaresmais é aproveitar as oportunidades de salvação que Deus nos dá. Isso aí é muito interessante. Cada tempo na igreja, cada tempo litúrgico, de forma muito forte, muito grandiosa, a quaresma é uma oportunidade de salvação que Deus nos dá. Então nós não podemos deixar para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje. Perder a oportunidade da salvação. Da salvação. Então, por isso que a gente fala, né? Eu falei na quarta-feira de cinzas, né? Como você disse, foi às 19, então foi na missa do bispo, né? Ela foi chique, gente. Ela quis ir na missa do bispo, olha só. Foi às 19, ele não celebrou. Brincadeira. Perdi. Mas eu tava falando assim, né? Que
a abstinência quaresmal não é assim, eu não vou tomar cerveja na quaresma e chega no sábado de aleluia, eu vou tomar pelos 40 dias que eu não tomei. Toma tudo que não Primeiro tomou. que sábado de aleluia, Cristo não ressuscitou ainda, né? Então primeiro tem que participar da celebração da ressurreição. Mas o que eu vivi de abstinência tem que gerar um ato concreto na vida do irmão. Sim. Então quem não toma uma caixinha de cerveja por dia economiza bastante dinheiro hoje. Com certeza. Quer ver café, né? Nossa, café tá... Tô queimando seu patrocinador, olha só. Tem um monte de gente, tem um monte de gente fazendo... Para dando bola fora ao vivo. Não, mas fica tranquilo, porque tem um monte de gente fazendo penitência de café, só que tem gente que não vive sem café na Viraí. Exato. Entendeu? Mas, não, eu amo café na Viraí, vou fazer... Tá tudo bem, porque o Agnaldo, o pessoal são pessoas de fé. Que bom. Eles são pessoas de fé, eles entendem. Mas sem o café na Viraí, o pessoal não bebe. Depois da quaresma, vocês podem continuar tomando café na Viraí. Mas você não vai gastar o que você economiza do café com o café. Você vai fazer um gesto concreto. Concreto. Ah, isso é interessante. Tipo, você fez penitência de cerveja, você economizou esse dinheiro da cerveja, Vamos supor, R$300. Você doa. Faz uma cesta de alimentos, né? Tem as entidades, tem o Lar da Criança, tem Casa Lar Santo Antônio, que inclusive a paróquia é mantenedora, né? Sim. Tem as famílias carentes, que os vicentinos assistem muitas famílias. Sim. Então, além de você fazer essa penitência, você ainda transforma no seu crescimento espiritual, pensando na sua salvação, você é convidado a tornar isso um gesto concreto na vida de outro. Que lindo. Que aí vai ao encontro da dimensão social da fé. Sim, porque você faz a penitência e transforma aquele seu sacrifício em uma bondade para o próximo. Sim. E aí, claro, que a gente fala de quaresma, né, já até um pouquinho para frente, né, assim, no sentido de, além dessa abstinência, as práticas espirituais. Então, a via sacra, né? Toda sexta-feira, 6 horas, nós temos a via sacra. Graças a Deus, tá dando bastante gente. E Padre Sidney, é importantíssimo a gente falar sobre isso, porque muita gente quer participar e não sabe o horário, não sabe o que está acontecendo. Então é muito importante a gente passar esse calendário da quaresma para os cristãos. Então, sexta-feira, 6 horas da manhã, a via sacra, né? Depois, a prática da Eucaristia diária é muito importante, ir à missa todos os dias, por mais que preceito é domingo, né? Por mais que preceito vai ser as missas da Semana Santa, todas são de preceito. Sim. Né? Mas a Eucaristia diária é um fortalecimento, um propósito. De repente, levantar mais cedo, fazer as suas orações. Sim. Né? Dedicar-se um tempo a mais para a leitura da palavra, Lexio Divina, leitura da Bíblia. Né? Então, são práticas que devem ir além de uma abstinência, mas que uma boa leitura espiritual. Realmente viver a quaresma. Viver a quaresma, né? Tudo isso faz parte, não só a penitência, mas ter a dimensão espiritual, porque uma coisa vem em complemento do outro. E você estava falando para mim uma missa que eu amo, a missa dos Santos Olhos, né? Essa missa, ela na verdade deveria ser na quinta-feira, né? Porque é o dia da instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Sim. Mas como a nossa diocese é muito grande, e na quinta-feira todos os padres devem celebrar na sua paróquia, então na nossa diocese, como o Brasil é um país continental, na verdade, a nossa diocese, o nosso estado, ele cabe países inteiros dentro dele. Sim. Então a nossa diocese tem mais de 600 quilômetros de comprimento. Então essa Eucaristia ela é celebrada na terça-feira, né, que eu vou até olhar a data aqui, mas essa Eucaristia ela é celebrada na terça-feira, e aqui vai ser no dia 15 de abril, às 19 horas na Catedral. É uma celebração que só tem na Catedral. Esse ano vai ter até telão de LED para essa missa. Nossa. Então você aí, ó, já anota aí a Missa dos Santos Olhos, uma missa muito importante, vai ser dia 15 de abril. Que horário, padre? Às 19 horas na Catedral. 19 horas na Catedral, então anota aí, não perde. De todos os padres da diocese. Por quê? É o dia que nós renovamos as nossas promessas sacerdotais. Sim. É o dia que o bispo abençoa os santos óleos. Sim. Então, o óleo do crisma, o óleo dos enfermos, o óleo do batismo. Então, o óleo do crisma é para crisma, como o nome já sugere. Sim. Vai ser usado na ordenação dos diáconos e padres. O óleo do batismo, todos os batismos junto com o do crisma, durante todo um ano. O óleo da unção, todas as unções, é esse óleo que é consagrado nesse dia. Então, é uma liturgia belíssima e, por incrível que pareça, não é longa. Às vezes a pessoa, mas eu trabalho e tal. Não é uma Então é uma missa linda
E não é longa, você pode ir tranquilo, que a tranquilamente. missa é bem rápida e é muito importante você estar participando. E esse ano a gente está com um gesto concreto dos fiéis de Naviraí irem a essa missa. Então nós vamos disponibilizar o telão de LED, como Sim. já foi na abertura do ano jubilar. Uhum. Se a comunidade se comprometer, serão 2 telões de LED. E nós bom. vamos pôr as 1.400 cadeiras do salão lá fora da igreja. Oportunidades para todos estarem presentes Sim. nessa missa tão importante e essencial. Uhum, com certeza. Muito bom. E o que mais que tem de importante nesse calendário da Quaresma que você acredita que é bom passar para os nossos telespectadores? A programação da Semana Santa, que né? na verdade tem o Domingo de Ramos, né? Nós temos Sim. a grande celebração às 7 horas da manhã, aqui do lado do Salão Paroquial, na Avenida Campo Grande. Eu vou dar um parênteses aí, padre, que essa missa Domingo de Ramos é uma missa muito importante, é uma missa linda. Sim. Então, eu já quero aqui convocar todo mundo que está com a gente a estar nessa missa, porque realmente é uma missa muito importante de estar presente, né? Isso. Vai ser no domingo, dia 13 de abril, às 7 horas da manhã, na Avenida Campo Grande, ao lado do salão. Depois nós vamos à praça, Sim. porque essa missa ela deve ser celebrada de manhã e a praça é arborizada, então a Fica agradável. A gente conta, a prefeitura sempre nos auxilia, então sempre limpam o espaço, então podem ficar tranquilos, vai estar limpo, né? Mas já orientamos, leve o seu banquinho, leve a sua cadeira, Sim. né? Porque lá Sim. os bancos não são muitos, né? E então a gente, como tem a caminhada, a catedral para tá levando a cadeira do salão, um pouquinho Não mais dá, complicado, porque são 2 momentos de Sim. celebração. Então Então, quem puder cada levar um o leva o banquinho. seu. A praça disponibiliza de alguns bancos, então já vamos ser caridosos, vamos deixar aqueles para os idosos, Sim. né? Ou para gestantes, por exemplo. E Sim. quem consegue, leva o seu banquinho. Porém, para quem essa é a principal. Então, padre, eu não trabalho, eu estou bem de saúde, não sou idoso. É a missa das 7 horas, não inventem. Mas quem trabalha... venha com desculpa. Não vem com desculpa. Quem não pode caminhar, quem trabalha, né? Quem tem alguma outra limitação, haverá no sábado à noite Sim. e haverá o domingo às 19, ambos às 19 horas. Mas, repito, quem está bom de saúde, que não tem nenhum impedimento, o horário é 7 horas da manhã. E eu gosto de ir das 7 horas, porque é um horário muito bom de estar na missa. Sim, é um horário muito bom e já cumpriu o preceito, Sim. né? Então, e aí lembramos que Domingo de Ramos já estamos entrando na semana, é o início da Semana Santa. Então, gente, vamos respeitar, né, o período, Sim. aquilo que se celebra na semana. Estamos falando da paixão do Senhor. Nós sabemos que vai ressuscitar, mas a Semana Santa é a paixão do Senhor. É um momento importantíssimo de você estar ali, né, concentrado em tudo que Jesus passou, né, até chegar à ressurreição. Isso. Né? E aí, o dia 15, que é a Missa dos Santos Olhos, né, já falei. No dia 16 tem a Páscoa dos Idosos, que é às 16 horas, né? Tem a missa, depois tem uma confraternização, né? Graças a Deus, na de Natal foi muito mais do que a gente esperava. Então, nós já estamos preparados para muito mais do que estamos esperando para esse ano. Que bom. Então, é a celebração, depois um momento de convivência, de brincadeiras. E esse ano, gente, vai ter até brincadeira para os nossos idosos. Nossa, minha mãe vai amar. Temos novidade. Ela é fiel. Minha mãe vai amar, ela ama. Vamos ter brincadeiras até para os nossos idosos. Então, como foi o Natal, a gente vai para o salão, nós estamos preparando para um pouco mais. Sim. Ela vai ter um festivalzinho de prêmio, umas coisinhas assim. Nossa, que bom, que bom. Eles vai amam, ter umas né, pai? coisinhas bem carinhosas. Tudo feito com muito amor, muito carinho para eles. Eu digo assim, né? A gente fala dos jovens, né? O futuro da igreja, mas eu tô numa outra vibe, já que eu tô aqui na internet, uma outra vibe, né? Não sou muito de tecnologia, mas a gente também tem que cuidar daqueles que nos cuidaram, né? Com certeza. A gente tem que cuidar daqueles que cuidaram, que viveram a fé, que nos transmitiram a fé. Sim. Então a comunidade tem que fazer isso. E quanta sabedoria eles têm para nós, né, Padre? Para nos dar. Né? Então você tem que cuidar do nosso tesouro, Sim. né, que nos traz sabedoria, nos ensinou e com certeza tem muito ainda a nos ensinar. E aí a gente vai na quinta-feira, né, que é o dia 17, né? Sim. É a instituição da Eucaristia, a missa é na catedral e nas comunidades, às 19 horas. É o dia da instituição do sacerdócio, né? E quem está acompanhando pela Maracaí FM, que não é aqui de Naviraí, então procure a sua paróquia, aqui às 19 horas, aqui tem nas comunidades, mas se informe na sua paróquia. É o dia de celebrar o dia do padre, né? Da instituição do sacerdócio, então vai lá também, né? Celebra, reza pelo padre. Talvez você não gosta muito do padre,
mas Deus tem alguma coisa para transmitir através daquele padre que está aí. Com certeza. Porque você né? não olha para a pessoa, você Ele olha é o para cima. pastor. Então o padre é persona Christi. Você não Você deve olha ir pra por causa Deus. do padre. Você deve ir porque o padre celebra o mistério de Cristo. Ele age em persona Christi. Então esse é o dia da instituição do sacerdócio, né? A sexta-feira, celebração da paixão, aqui como de costume, 15 horas, né? Esse ano a gente sabe que vem muitas pessoas, graças a Deus. A gente tinha preocupação que muitos ficam do lado de fora, mas é uma celebração que a gente não pode celebrar fora da igreja. E a nossa igreja, graças a Deus, é pequena, né? Mas nós também estaremos prontos com o telão, com as cadeiras. Estarão preparados para recebermos os fiéis nesses dias, né? E aí nós entramos no sábado de Aleluia, 19 horas, né? Na catedral e nas comunidades. Sim. Sempre um padre vai estar celebrando, graças a Deus. E o domingo da ressurreição. Então na catedral não serão 4 missas, serão 3, porque é um dia também que a família deve se reunir, né? Deve estar junto, né? Celebrando o dia do ressuscitado. Então as missas na catedral 8, 10 e 19. As comunidades têm, eu não vou dizer aqui, porque uma das comunidades precisará ser um pouquinho diferente. Ah, sim. Tendo em vista que é o dia que eu gosto de visitar os hospitais. Certo. Então... Cada um procure sua comunidade, né? Isso, lá vai os se informar os horários. Sim. 2 vai ser 8 horas, uma será às 9. Certo. Em virtude da visita no hospital. Sim. Entre nós padres nós estamos nos dividindo, mas eu acredito que o sobretudo estado municipal ele é maior, então é onde vai demorar um pouco mais. Então uma das comunidades, provavelmente por questão até de segurança para os fiéis não ficarem esperando, a gente vai prevenidos marcar um pouco mais tarde, mas provavelmente já organiza isso de uma forma que fica bom para todos. Isso, e aí você procura a sua comunidade para saber. Agora já no final de março já vamos ter os horários já também. Ok. É mais ou menos isso, da quaresma e da Semana Santa. Nossa, e depois o tempo pascal, que a gente já começa ali na sexta-feira a novena da misericórdia, né? Sim. Que aí vai no início da quaresma, primeira semana, na oitava da Páscoa é o domingo da misericórdia. Muito bom, Padre Sidney. Então você aí do outro lado, ó, procure saber, procure participar, esteja em comunhão com Deus, porque a gente está desde o começo falando a importância da sua vida de fé, sua vida com Deus. A vida com Deus é muito melhor. E Padre Sidney, qual o recado final para os nossos telespectadores que está com a gente aqui no canal do YouTube? Vou repetir a frase. Repita. Não perca a oportunidade de salvação que Deus nos dá. E Ele sempre nos dá essa oportunidade. Sempre. E sempre é o momento certo. Então, se você ainda não fez essa experiência de caminhar junto, de buscar a Deus, de frequentar a sua igreja, busque a Deus. Você vai ver que a sua vida vai ser completamente diferente. Se com Deus às vezes é difícil, imagina sem Deus. Mas não tenha medo de deixar Deus ser Deus na sua vida. Não queira estar com Deus sendo você o Deus. Deus tem que ser Deus. Sim. Essa é a minha fala final. Muito obrigado, Padre Sidney. É um prazer recebê-lo aqui. E parabéns pelo seu dom de transformar vidas, de estar ali levando a fé para as pessoas. Muito obrigada e é sempre bem-vindo. Tanto aqui no podcast quanto na Rádio Cidade também na Maracaí FM. Muito obrigado pela oportunidade. Espero ter ajudado, né? Ter contribuído com alguma coisa, né? Com certeza, sim. E a minha boca tem vida própria. Quando eu começo a falar, ela não para, né? Então, mas obrigado pela oportunidade. Sempre que possível, eu estarei aqui com vocês, sim. E na Rádio Cidade. Na Maracaí tem que pedir Padre William, né? Mas a gente vai... Você acerta lá com ele. Aí eu me acerto com ele também. Eu não vou entrar nesse meio. Não, é brincadeira. É que a gente brinca muito e a gente tem uma sei. liberdade muito grande, né? Mas uma alegria muito grande. Muito obrigado. E obrigado você que esteve acompanhando até nesse momento. Gratidão, Padre Sidney. Nós vamos ficando por aqui com o nosso podcast mais. Estava com a gente a Flitnet, a sua melhor conexão. Quer internet de qualidade? Flitnet com certeza é a melhor. E o melhor café do planeta. Café Naviraí. Quer qualidade? Quer sabor? Café Naviraí com certeza é o melhor para você. E a gente volta na próxima segunda-feira com mais um podcast mais, ó, deu muito mais aí, mas tá valendo. É porque é mais. É muito mais. Com mais um podcast mais na Rádio Cidade FM, também na Maracaí FM, no seu canal do YouTube, Podcast Mais. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. E não se esqueça, com Deus na sua vida, com certeza ela vai ser muito melhor.